Olá, gente, maior prazer, satisfação de estar aqui com vocês, dando continuidade às nossas aulas. Nós estamos ministrando as 13 lições da revista da Escola Dominical, publicada pela editora Central Gospel, que tem como título Ser um Verdadeiro Cristão. Esta revista tem como comentarista o pastor Silas Malafaia. Nós vamos apresentar agora a lição de número 5, que tem como título Todos estão sujeitos a conflitos. Nosso texto bíblico básico está em Romanos capítulo 7, versículos 4 até o versículo de número 24. E o nosso texto áureo está em Romanos capítulo 8, versículo de número 2, que diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, Paulo é muito claro aqui nesse texto. Nós estamos livres do pecado e da morte, por conta da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Então, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus é a lei baseada na graça de Deus. Então, a graça de Deus se manifestou salvadora aos homens. Não havia nada que o homem pudesse fazer para se salvar. Porém, a graça de Deus possibilitou que este mesmo homem, sem nenhum mérito pessoal, ele pudesse alcançar a salvação em Cristo Jesus. No início dessa aula, nós precisamos aqui fazer uma afirmativa. Todo ser humano passa por grandes conflitos. Experimentar conflitos na vida é próprio do ser humano. Por uma razão muito simples. O ser humano é alguém comprometido com o pecado. Aquele ato de Adão e Eva no Éden alcançou a humanidade como um todo. Então, é isso que Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículos 12 e 19, que assim como lá no Éden Adão cometeu o pecado, assim também o pecado passou a todos os homens. Então, a morte experimentada por Adão e Eva no Éden, que não foi morte física no ato do pecado, eles morreram muitos anos depois, tiveram filhos e filhas depois da queda no Éden, porém, a morte ali, morte espiritual, ela passou a todos os homens. Todos os homens já vêm ao mundo comprometido com a queda, comprometido com o pecado praticado pelo primeiro casal lá no Éden. Aliás, a compreensão da queda é algo vital para a compreensão das Escrituras Sagradas e para a compreensão do próprio ser humano. Então, todas as mazelas, misérias humanas são resultantes do pecado humano. Então, isso é uma lei. Todo homem que vem ao mundo já vem comprometido com o pecado. E Jesus só veio ao mundo para salvar o homem porque havia um homem que tinha passado pelo processo da queda. Então Jesus só veio ao mundo por conta da queda. Logo, só podemos compreender a cruz de Cristo compreendendo também a queda do homem. E essa queda do homem abriu um grande espaço para tribulações, adversidades, como vimos na aula anterior, e conflitos, como estamos vendo nessa aula de número 5. Então, todos nós passamos por grandes conflitos por conta de dois princípios presentes no coração do homem. Paulo falou desses dois princípios, por exemplo, em Romanos capítulo 7, versículo 14. Sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Então, a lei é espiritual, mas o homem é carnal, vendido sob o pecado. Então, há dentro de nós, há dentro de todo ser humano dois princípios. Os princípios de vida e os princípios de morte. Há dentro de nós os princípios ligados à natureza do homem e os princípios espirituais. Há uma militância entre carne e espírito dentro do coração do homem. Mas vamos falar sobre
a situação deste mesmo homem diante dos conflitos. Então, os conflitos acontecem na vida do ser humano. E quando eles vêm, nascem dúvidas, não é? Vem o estresse, vem as incertezas, vem as inseguranças, vem as angústias, vem a depressão. Então, essas coisas podem ocupar o cenário da nossa vida interior em decorrência dos grandes conflitos. Então, o que vai ser o diferencial são as atitudes diante do conflito. Então, quando estamos vivendo esses conflitos, como é que devemos nos posicionar? Então, as pessoas que não têm esperança em Cristo Jesus, que não conhecem a palavra de Deus, normalmente elas têm uma atitude equivocada no momento dos conflitos. O seu ambiente interno é povoado de um estresse insuportável que prejudica a sua saúde, que pode levá-la até a morte. E muitas vezes grandes angústias e quadros de depressão tomam conta dessa vida e de repente ela começa a achar que a única saída para si é o suicídio. Ela precisa terminar com a sua existência. Ela precisa matar-se a si própria para sair daquele quadro. Porém, aquele que conhece a Cristo age de uma maneira diferente dentro do conflito. Ele sofre com as suas dúvidas, incertezas. Ela sofre com o processo de estresse, de ansiedade, mas ela se põe atento. Ela se percebe dentro daquele quadro como alguém que não pode entregar o jogo, como alguém que não pode cruzar os braços, como alguém que precisa ouvir a voz do Espírito Santo e se colocar de pé e se prontificar para lutar e para pelejar, para que os conflitos não ganhem um grande grau, não sejam ampliados em progressão geométrica dentro de si. Ele toma as rédeas da situação e não permite que esse quadro avance, que esse quadro vá para frente. Então, existem alguns conflitos diferentes. Existem os conflitos, por exemplo, de ordem interna e existem os conflitos entre carne e espírito. Os conflitos de ordem interna são aqueles que nos levam aos embates entre dois pensamentos. Às vezes, temos opções diferentes, temos várias opções dentro de uma situação e nos sentimos em conflito por não sabermos que caminho devemos tomar, não é? Que opções devemos fazer uso. Então o conflito vem. Às vezes, o conflito vem porque estamos vivendo num quadro de desordem emocional. Isso é algo muito importante. A busca do equilíbrio emocional, a busca da solidez do ponto de vista emocional vai nos ajudar de uma forma efetiva quando estivermos vivendo momentos de conflito. E não podemos esquecer da luta entre carne e espírito. Então nós temos uma natureza humana que muitas vezes nos coloca numa posição de discordância em relação à palavra de Deus, não é? Então ser tentado em si não é ainda algo pecaminoso. Ser tentado ainda não é pecar, não é? Pecar é sucumbir às pressões da tentação. Nós estamos sendo pressionados o tempo inteiro para incorrermos no pecado. E somos muitas vezes levados a situações de grandes dúvidas, incertezas e pressões. Porém, se nos posicionamos de uma maneira correta, nós acabamos vencendo esses conflitos entre carne e espírito. E existem aqueles conflitos que são de ordem externa, não é? Problemas de relacionamento.
problemas de competição, não é? Competição com o próximo. Muitas vezes, injustiças que são cometidas em relação a nós. Intrigas, nas quais muitas vezes nos vemos. Nós, às vezes, enfrentamos o ataque à nossa reputação. Pessoas que nos invejam, não é? Pessoas que não se sentem bem com aquilo que somos. Aliás, o invejoso é esta pessoa. Ele não apenas inveja aquilo que nós possuímos, ele inveja aquilo que nós somos. Eles veem em nós um brilho, veem em nós algo que nem nós mesmos estamos apercebidos. E de repente, isso não tem relação com bens materiais, porque ele pode ter uma casa melhor do que a sua, um carro melhor do que o seu, ou ter um emprego melhor do que o seu, mas ainda assim ele te inveja, porque ele inveja aquilo que você é. Ele se sente inseguro com aquilo que você é, e isso muitas vezes te leva a grandes conflitos. Os conflitos de relacionamento. Então, os relacionamentos são muito importantes para nós. E devemos tomar o cuidado de não estabelecermos a nossa vida com os outros na base da competição. É isso que Paulo diz em Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmos. Em Tito, capítulo 3, versículo 2, nós encontramos uma orientação muito segura para o nosso relacionamento interpessoal. Paulo nos diz: não difamem a ninguém, nem sejam contenciosos, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Que coisa interessante, não sejam contenciosos, não sejam muito prontos àqueles debates calorosos em que você procura provar que está com a razão. Às vezes, é muito melhor ser gentil e cordato do que provar que estamos com razão. É isso que Paulo está dizendo aqui, com toda a cortesia para com todos os homens. O relacionamento, o bom relacionamento com o próximo, pode nos livrar dos quadros de grandes conflitos. Existem também os conflitos espirituais. Muitas vezes dúvidas, não é? Muitas vezes um posicionamento errado do ponto de vista espiritual pode nos levar a grandes conflitos. Por exemplo, falta de conhecimento da palavra de Deus leva o homem a grandes conflitos e à destruição. É isso que o profeta disse, não é? O profeta disse que a falta de conhecimento da palavra destrói o homem. A franca desobediência do homem em relação aos princípios da palavra levam-no aos conflitos. A desobediência deliberada à vontade de Deus leva a conflitos. Os pecados não confessados levam a conflitos. A falta de perdão leva a conflitos. Então, esses são conflitos no âmbito espiritual. A falta do perdão. Então, o perdão que deve ser concedido ao próximo, quando ele é retido, ele causa conflitos. A falta da certeza de que fomos perdoados pelo próximo e por Deus também pode nos levar a grandes conflitos. E esses conflitos nos levam às tribulações. Existem os graus dos nossos conflitos. Por exemplo, conflitos mínimos, não é que não mexem tanto com a nossa estrutura. Existem conflitos pequenos, que mexem num certo nível com a nossa estrutura emocional, física, mental e podem causar uma certa desorganização nas coisas à nossa volta. E existem os grandes conflitos. Nós não podemos ignorar os pequenos, médios e até os mínimos conflitos, porque esses conflitos não resolvidos levarão a grandes conflitos
na nossa vida. Então, quando estamos vivendo pequenos, médios conflitos, nós temos também uma luz amarela, não é? De atenção, sendo acesa. E nós precisamos colocar o foco certo nesta luz, porque essa luz poderá ser transformada numa luz vermelha, numa luz que sinaliza o estresse, a angústia e a depressão. Então, grandes conflitos, grandes desgostos, grandes infelicidades, não é? Podem tomar conta da nossa vida. Grandes perdas podem acontecer na nossa vida por conta de grandes conflitos. Agora, como é que podemos lidar com esses conflitos? Em primeiro lugar, podemos evitá-los. Podemos agir de uma maneira preventiva. Existem conflitos que vêm sinalizando, há uma luz amarela acesa lá na curva do caminho e nós não prestamos atenção, não é? Então, nós precisamos ter percepção, precisamos tentar ver antes que as coisas aconteçam na nossa vida. Então, tem gente que o sinal está sendo emitido o tempo inteiro de conflitos no trabalho, na vida conjugal, na vida familiar, não é? Na vida ministerial. Então, uma luz amarela está piscando, mas ela não percebe isso e não consegue evitar o conflito. Em segundo lugar, fuja do conflito. Às vezes a vitória não está no enfrentamento. Tem gente cujo carro só tem marcha para frente. Então nós precisamos aprender que o nosso carro precisa ser freado muitas vezes e ele tem marcha ré. Nós podemos mudar de ideia, mudar de opinião. Em algumas situações, a palavra-chave, a melhor coisa a fazer é o enfrentamento, mas existem certas situações em que a melhor coisa a fazer é a fuga. A vitória, às vezes, está na fuga. A Bíblia diz, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Mas ela também diz, fugir da imoralidade, fugir da aparência do mal, fugir da impureza. É o que está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Fugir da impureza, porque todo pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas o que pratica a imoralidade age contra o seu próprio corpo. Então, fugir. Às vezes a vitória está na fuga. Em terceiro lugar, não tome decisões apressadas. Muitas vezes erramos pela precipitação. Não é? Deveríamos dar um tempo, esperar um pouco. Deveríamos gastar um tempo maior na orientação, porque Deus, Ele quer nos dirigir, Ele quer nos revelar a sua vontade. E a sua vontade só inclui as coisas que nos fazem bem. Mas nós precisamos esperar um pouquinho, buscar a revelação dessa vontade na espera. A espera também nos ensina. A espera pode ser propedêutica, pode nos ajudar a evitar a chegada de grandes conflitos na nossa vida. Nós poderíamos muito evitar as terapias curativas e partir para aquelas terapias que nos ajudam a evitar o estabelecimento dos conflitos e das grandes decisões. E para isso, precisamos aprender a esperar, ouvir a voz do Senhor, ouvir a palavra de Deus, tomar o posicionamento correto, fugir do conflito. Tem gente que quer provar que está certo, não é? No relacionamento conjugal, então, mostrar que tem razão, mostrar que está certo.
e de repente isso vira grandes debates, isso vira grandes discussões e vai matando as coisas mais importantes do relacionamento. Então, na maioria das vezes, o melhor é se calar, é colocar um ponto final naquelas discussões. Não tome decisões apressadas. Espere um pouco, porque Deus está interessado no seu equilíbrio, no seu bem-estar, na sua vitória. Chegamos ao final desta aula. Que Deus abençoe a sua vida de uma maneira especial e poderosa. E queremos contar sempre com a sua audiência, acompanhando aqui essas aulas que certamente farão muito bem à sua vida. Deus te abençoe.